Tá, pessoal, a gente tem a nossa lista 7.2, que fala de funções quadráticas. E a gente tem alguns problemas que pedem, nessa parte do conteúdo, a gente está falando de máximos e mínimos de funções. A gente sabe que um conceito geral de máximo, de uma função, é quando você pega o ponto máximo dela, aqui, ó, né? É o valor de y, a gente chama de ym maiúsculo, né? É o valor que tem o maior, que todos os outros valores de y que a função pode assumir são menores ou iguais a ele. Então, se a função faz isso e vem para cima, aí o máximo é esse aqui, tá? Então é o maior valor de y, beleza? Da mesma forma o mínimo. Se a função faz isso aqui, o menor valor é que todos os outros y's, a gente chama de ym minúsculo, todos os outros valores de y que a função assume são maiores do que esse valor de y. Nem todas as funções têm máximos e mínimos. Por exemplo, a função linear, essa função ela não tem um valor mínimo e nenhum valor máximo. Ela cresce indefinidamente quando x é muito grande e ela decresce infinitamente quando x é muito pequeno, né? Então, a gente se depara com um detalhe que é que a função vai ter mínimos e máximos de acordo com a forma do seu gráfico, né? E quando a gente fala da função quadrática, a gente sabe que o gráfico é uma parábola. Então a gente tem o xy aqui, né? Ela vai ser uma parábola com concavidade para cima se o a for positivo. E ela vai ser uma parábola com concavidade negativa para baixo se o a for negativo. A igual a zero não dá função quadrática, né? Não dá parábola. Então, a gente tem essas duas situações. Elas automaticamente nos dizem que se o a é positivo, existe um y mínimo. Como é que é o a desse cara aqui, ó? Ele é positivo. Então existe um valor mínimo. Ele não tem máximo, certo? Essa parábola não tem máximo. Por outro lado, um exemplo em que o a seja negativo, ela vai ter um valor máximo. Daí a gente usa o m maiúsculo. Beleza? Só que daí tem um outro detalhe. Esse daqui é o que a gente chama de valor máximo ou valor mínimo. O valor máximo ou valor mínimo é o y. Só que existe um valor de x que faz com que a função tenha esse valor mínimo, que é o x, que a gente vai chamar de xm minúsculo, para o a positivo, que é o ponto de mínimo. Então é o ponto de mínimo, ok? No caso do a ser negativo, a gente tem o ponto de máximo, que é o x com m maiúsculo. Então a gente tem essas duas situações possíveis, o x mínimo e o x máximo, certo? Esse ponto aqui é o que a gente chama de vértice. O vértice é o que tem o x mínimo e o y mínimo, quando o a é negativo, é positivo, ou que ele tem o x máximo e y máximo, que acontece quando o a é negativo, tá? Então o vértice é esse ponto aqui, ó. Então se o problema pede, determine os vértices, automaticamente você vai ter que achar o ponto de o y de mínimo ou máximo de acordo com o valor de a e o ponto de mínimo ou máximo de acordo com o valor de a. Então são esses são os conceitos que a gente tem que ter claro para determinar esses valores. Só que em aula a gente também provou com um teorema, né,
que o vértice, o x do vértice é sempre menos b sobre 2a. E o y do vértice é sempre menos delta sobre 4a. Ou seja, se o a é positivo, o x mínimo é menos b sobre 2a. Se o a é negativo, o x máximo é menos b sobre 2a. O x do vértice não muda. O que muda é se ele é um mínimo ou um máximo. Ok? E o y, a gente também demonstrou que é o menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é o b ao quadrado menos 4ac, que é o que fica dentro da raiz quando a gente está achando os zeros da função. A gente tem o b ao quadrado menos b mais menos raiz de delta, que é esse delta aqui, dividido por 2a. Ok, essa parte que é o básico, que vocês já conhecem. A questão agora fica fácil, né? Como é que a gente determina os valores mínimos ou máximos das funções? A gente já tem uma fórmula, né? E aqui tem um conceito. Então eu vou fazer o seguinte. Até eu vou deixar esse conceito aqui do lado, mas não faz parte da resolução. É só para a gente ter ela de referência. Para resolver, determinar o valor máximo ou mínimo e o ponto de máximo ou ponto de mínimo da função, a gente vai começar vendo o seguinte, ó, como o a é igual a 4 e isso é maior do que zero, a função tem a concavidade é para cima. Né? Logo, a parábola tem um mínimo. Então a parábola tem um valor mínimo, que a gente vai ter que calcular o menos delta sobre 4a. Então a gente tem o menos, quem que é o delta? É o b ao quadrado, né? Então a gente identifica o b ao quadrado aqui, fica menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 4. Então a gente tem o 4 ao cubo aqui, dividido por 2a. 2 vezes 4. Aliás, 4a. Ok? Então, a gente vai resolver isso daqui agora. Bom, eu vou usar alguns caminhos aqui, que esse 8 ao quadrado, eu vou colocar ele 8 vezes 8. Só que eu vou colocar 2 vezes 4, que é 8 vezes 2 vezes 4. Então, 8 vezes 8. E aí, olha só, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4. E aqui eu tenho 4 vezes 4. Assim eu consigo eliminar esse 4 com esse 4 e esses dois aqui, né? Então a gente fica com 2 menos 4 dividido por 1. Só que tudo isso aqui está multiplicado por menos, né? Tem um sinal negativo aqui na frente, ó. Ok? Então a gente, se vocês preferirem fazer o delta separado, podem fazer, até recomendo para não errar nos sinais. Faça o delta separado, né? Aí a gente tem aqui menos, aqui a gente tem 2 menos 4, fica menos 2, então a gente tem mais 2. Então o y mínimo aqui é 2. Certo? Então, aqui é a coordenada y do vértice, inclusive. Tá? A gente tem o valor mínimo, y igual a 2 é o valor mínimo. Agora a gente tem o ponto de mínimo, tá? Que é o x
m. Que eu vou apagar aqui. Eu vou fazer aqui no lado, mas o mais adequado é continuar isso aqui para baixo. Mas como o meu quadro é pequeno, eu vou continuar aqui em cima, tá? E o ponto de mínimo, tá? Eu recomendo fortemente que vocês não usem duas colunas na resolução de uma questão em prova, tá? Faz sempre em ordem, porque esse negócio de dividir duas colunas é muito bom quando você tem alguém para te dizer, ah, daqui vem para cá, daqui vem para lá, mas é muito mais um rascunho do que uma resolução, né? Então tem que tomar cuidado com essa divisão de colunas quando é prova. Fazer essas setas assim, ó, isso aqui não é legal, tá? Resolve em ordem, tá? Resolve em ordem. Aí, então é bom que eu faço, dou um contra-exemplo aqui, né? Separando em colunas aqui. Mas vamos lá, que eu vou continuar aqui, que o ponto de mínimo vai ser o xm, que é o menos b sobre 2a. Então o ponto no qual a função vai assumir aquele valor mínimo é o menos, aí a gente tem o b, que é menos 8, dividido por 2 vezes 4. Aqui. Então a gente tem 8 sobre 8, que é 1. Então o xm é igual a 1. Ok? Então esse é o ponto de mínimo e esse é o valor mínimo da função. Quando a gente coloca o x aqui, a gente tem 4 menos 8 mais... Bom, aqui eu percebi que eu esqueci de um 2. Ó. O 2 vezes 2 dá 4, menos 4 que vai dar 0. Então eu errei. Eu errei aqui na conta. Tá corrigido, até porque quando a gente aplica o 1 aqui, né? A gente vê que colocando o 1 aqui, a gente tem 4 menos 8 mais 4. Então a gente tem 0 aqui, que é exatamente o 0 ali. Então não era 2, eu errei aqui. Tá? 2 vezes 2 dá 4, menos 4 dá 0. Então a gente tem esse segundo problema que a gente vai trabalhar hoje, que é o seguinte, é determinar os valores de m na função real, que é dada por f de x igual a mx ao quadrado mais m menos 1 vezes o x mais m mais 2, para que o valor máximo seja 2. Então olha só, a gente percebe, né, que ela é uma função quadrática, uma função quadrática em x, né? O x determina que ela é uma função quadrática, onde a gente tem o a é igual a m, b é igual a m menos 1 e c é igual a m mais 2, ok? Então é uma função quadrática onde o a é igual a m, o b é igual a m menos 1 e o c é igual a m mais 2, certo? Então vamos lá, ó. Para que o valor máximo, quem que é o valor máximo? É o y máximo, né? Y com m maiúsculo seja igual a 2, temos o quê? Quem que é o y máximo? É o menos delta sobre 4a. Isso aqui tem que ser igual a 2. Então o menos delta sobre 4a tem que ser igual a 2. Ok? Então a gente precisa determinar quem é o delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Só que a gente tem o b, ele é m menos 1. Então a gente tem aqui, ó, m menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é m, vezes o c, que é o m mais 2.
ok? Então, olha só, o delta, eu até já vou rearranjar esses termos aqui para ficar mais claro. A gente tem aqui um binômio, m menos 1 ao quadrado, vai ser o primeiro ao quadrado, que é m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aqui a gente vai ter menos 4m vezes m, fica menos 4m ao quadrado, e menos 4m vezes 2 fica menos 8m. Portanto, o nosso delta, ele é menos 3m ao quadrado, tá? Menos 10m mais 1, né? Aqui o que tem m ao quadrado a gente junta, fica menos 3. O que tem m a gente junta, fica menos 10. Sobra mais 1. Ok? E a gente vai ter logo aqui, ó, menos delta. Então é menos aqui. Quem que a gente tem no numerador? O menos 3m ao quadrado menos 10m mais 1. E a gente divide por 4 vezes m. Isso aqui igual a 2. Então a gente precisa trabalhar essa equação aqui. Qual é o m que satisfaz essa equação? É o m que faz com que o valor máximo dessa função quadrática em x seja igual a 2. Ok? Então, eu vou apagar essa parte de cima para continuar a conta. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou multiplicar por menos 4m. Eu vou multiplicar tudo por menos 4m. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar só por 4m, tá? E aí esse 4m vai passar aqui para o outro lado. A gente vai ter o seguinte, ó, menos 3m ao quadrado menos 10m mais 1. Tá? Então eu mantenho esse m aqui, esse menos aqui, e esse 4m vem para cá, vai ficar igual a 8m. Ok? Bom, agora eu posso apagar aqui. Então, continuação. Então, o que vai acontecer? Esse menos, ele é menos 1 multiplicado cada um dos termos. A gente vai ter 3m ao quadrado mais 10m menos 1. E esse 8m eu posso colocar como menos 8m aqui igual a 0. Ok? Então, veja só, a gente vai ter, na verdade, uma função quadrática em m e a gente vai achar os zeros dessa função quadrática em m. Que é, ó, a gente precisa achar quais são os m's que fazem com que 3m ao quadrado mais 2m menos 1 sejam iguais a 0. Então, para isso, a gente sabe que os zeros dessa função quadrática aqui em m, notem que a gente estava com uma função em x e agora a gente está com uma função em m, né? Serão os zeros, né? O m1, ele vai ser aqui, na verdade, a gente tem um outro b, a, b e c, né? A gente tem aqui um a que eu vou chamar de a', vai ser 3, o b' é 2 e o c' é menos 1, tá? E a gente sabe que os zeros aqui, o m1, o m é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, né? Só que agora é o b, aqui é o b', b' ao quadrado menos 4 a', c', dividido por 2 a'. Então aqui são os zeros, são os valores de m que satisfazem esta equação, vão ser os valores de m que fazem com que o máximo dessa função quadrática seja 2. Então a gente só precisa substituir os valores e a gente vai ter um m1, né? Existem dois valores que satisfazem essa equação. Um deles é o m1, que é menos b, então a gente tem menos 2, mais ou menos raiz de
Aliás, eu vou fazer só com o m aqui, que daí a gente economiza. Vou só substituir os valores aqui, eu vou ter menos 2 mais ou menos raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Dividido por 2 vezes 3. Ou seja, o nosso m é igual a menos 2 mais ou menos, vamos lá, menos 2 mais ou menos raiz de, aqui a gente tem 4 mais 12, então é 16, dividido por 6, né? Então a gente tem menos 2 mais ou menos 4 sobre 6. Esses aqui vão ser os valores de m, né? Então, a gente sabe que tem dois valores de m. Um m1, que é menos 2 menos 4, fica menos 6, então esse daqui dá menos 1. E m2, a gente tem menos 2 mais 4, sobre 6 fica 2 sextos, que é 1 terço. Então a gente tem esses dois valores de m, tá? Portanto, temos o valor máximo para a função o valor máximo igual a 2, né? Vamos fazer o seguinte, a função assume o valor máximo, vou melhorar aqui, ó. A função assume o valor máximo igual a 2 para m igual a 1 ou m igual a 1 terço. Então assim a gente tem uma resposta concluindo, resolvendo a pergunta. Lembrando que a conclusão é sempre a resposta da pergunta. Determine o valor de m da função, tem que ter conexão entre a pergunta e a conclusão. E o resto tudo é para justificar a conclusão, né? Determine o valor de m da função real para que o valor máximo seja 2. A função assume o valor máximo igual a 2 para m igual a 1 ou m igual a 1 terço. Então, vocês veem que tem uma pergunta e uma resposta. Tá? E a introdução e o desenvolvimento são para dar embasamento para a resposta que a gente chega. Bom, pessoal, esse problema número 262, ele já tem um desafio de construção do problema matemático, né? Porque ele diz assim, ó, dentre todos os números reais de soma 8, determine aqueles cujo produto é máximo. Então, a gente quer ver o seguinte, ó. Como que a gente representa todos os números reais de soma 8? Então, a gente vai pegar o seguinte, ó. A gente vai pegar o x é um número real, tá? Então, ó, vou fazer o seguinte, ó. Sendo x e y dois números reais, né? A gente vai ter x mais y igual a 8. A soma deles é 8, certo? São dois números reais, cuja soma é igual a 8. Então, a gente tem x mais y igual a 8. Qual o valor de x? Qual o valor de y? Bom, existem infinitos valores de x, infinitos valores de y que satisfazem essa equação. Ok?
Na verdade, a gente só precisa que o x seja igual a y menos y. 8 menos y, né? Então, se a gente pega aqui, ó, o x igual a 2, o y tem que ser 8... aliás, o y igual a 2, o x tem que ser 8 menos 2, né? E assim por diante vale para qualquer número real, positivo, negativo, enfim. Isso pode ser fracionário, desde que seja real. Determine aqueles cujo produto é máximo, tá? E a gente vamos analisar o produto. O produto entre x e y, ele é uma função de x e y. Aí vocês vão dizer, professor, mas a gente não aprendeu a estudar, não aprendeu funções de duas variáveis, né? Beleza, tranquilo. Só que a gente tem o seguinte, a gente tem que daqui, ó, o y pode ser escrito como sendo 8 menos x. E quando a gente substitui esse y aqui, a gente fica a f, né, o produto entre x e y, o produto dos dois números, ele vai ser uma função só de x, porque a gente vai ter o x vezes 8 menos x. Esse daqui é o produto. Até em vez de f, eu vou chamar de p. P de produto. Então o produto só depende do valor de x, porque o valor de y depende de x. Então a gente tem que ver qual é o máximo dessa função aqui. Ok? Qual é o máximo valor de p? Só que a gente tem que tomar um cuidado, ó. A gente vai determinar o máximo, mas não é essa a pergunta da questão. A gente quer saber quais são os números que fazem esse máximo. Então a gente vai determinar o valor máximo. A gente não precisa determinar esse valor máximo, a gente precisa determinar qual é o x que faz com que esse valor seja máximo. E aí o y a gente determina a partir desse x aqui. Faz sentido? Vejam bem, ó, o valor máximo, tá? Essa função aqui, ó, a gente tem ela como menos x ao quadrado mais 8x mais 0, né? O maior valor desse produto vai ser dado por menos delta sobre 4a. Esse daqui é o P máximo, né? O valor máximo do produto, porque a gente está analisando esta função. Então o valor máximo desta função é o menos delta sobre 4a. Na verdade, esse produto máximo nem é do nosso interesse. Não diz. A gente quer saber qual é o valor de x e o valor de y que faz com que o produto dele seja o máximo. Tá? Mas de qualquer forma a gente vai calcular aqui, ó. Eu tenho menos delta, né? O delta é b ao quadrado, então eu tenho 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 0, dividido por 4 vezes menos 1, que é o a. Então esse termo aqui dá 0, a gente tem aqui, ó, menos, com menos dá mais, a gente tem 2 vezes 8 aqui dá 16. Fica 16 isso aqui. Ou 64 dividido por 4, vai dar 16. Então o máximo produto que a gente vai ter desses números, cuja soma é 8, o maior produto é 16.
Mas a gente não está interessado no maior produto, a gente quer saber quais são os valores de x e y, né? Só que o valor de x que faz com que o máximo produto seja 16 é o ponto de máximo dessa função, menos x ao quadrado mais 8x. Tá? Então, qual é o ponto de máximo? Então, a gente vai vir aqui o seguinte, ó. O ponto de máximo, né? Então, ó, o máximo valor de p de x está aqui, então é o maior valor que ele pode obter. O ponto de máximo deste produto é x máximo igual a menos b sobre 2a. Só que nesse caso o b é 8 e o a é menos 1. Então a gente tem, ó, menos da fórmula, 8 sobre 2 vezes menos 1. Então a gente tem 4. Então o x é 4, ok? E o y é 8 menos x. Então o y é 8 menos 4, que é 4. Então o maior produto que a gente vai ter, né, é quando x é igual a 4 e o y é igual a 4. Tá? Então eu vou concluir. Portanto, tá, dentre todos os números reais de soma 8, não vou copiar tudo, os números reais que somam 8 e inferem o maior produto são 4. Posso colocar até, ó, x igual a 4 e y igual a 4. A gente poderia ver, por exemplo, 13,5. 13,5 produto dá 15. Esse daqui a gente dá o produto aqui é 16. Se a gente pega 13,5 dá 15. A gente poderia pegar números quebrados também, né? 3,5 e 4,4 dá menos de 16, né? Enfim, o maior produto que a gente vai ter é o 16 e o x, e os números que a gente precisa que satisfazem essas duas condições aqui são 4 e 4, ok?